Alto aí! Antes de você mergulhar nesta história de traição e triunfo, se alguma vez você já foi subestimado, clique no botão de se inscrever no canal e ative o sininho. Vamos começar. O gancho mais impactante foi comunicado à sua esposa, Sofia Menezes, grávida de 7 meses, com o mesmo tom distante e clínico que ele usava para fechar um negócio multimilionário. As lágrimas dela eram apenas um custo infeliz, mas necessário na folha de balanço de sua ambição. Ricardo Almeida abandonou a mulher que carregava sua filha no ventre por Beatriz Costa, a filha de Augusto Costa, o homem mais poderoso do seu mundo. Ricardo estava convencido de que havia feito uma troca vantajosa, garantindo seu futuro em um trono de privilégios. Ele imaginou que Sofia desapareceria em uma vida tranquila, de luta e anonimato. Mas ele esqueceu um detalhe crucial. Os impérios são construídos em silêncio, e as tempestades mais silenciosas são, muitas vezes, as que causam a destruição mais magnífica. O aroma de limão e alecrim de um frango assado que Sofia preparava costumava preencher sua cobertura no bairro nobre do Leblon, Rio de Janeiro, com uma sensação de calor, uma âncora culinária em suas vidas aceleradas. Mas durante os últimos 3 meses, o ar estava diferente. Estava rarefeito, estéril, com um arrepio que não tinha nada a ver com a brisa de outubro que batia nas janelas com vista para o skyline da cidade. Sofia Menezes, aos 32 anos e no 3º trimestre, movia-se com a graça cautelosa e deliberada de uma mulher cuja vida havia sido reduzida a esta bela gaiola dourada e a pequena vida que revolvia dentro dela. Historiadora de arte de profissão, era uma mulher que encontrava histórias nos traços de pinceladas de mestres esquecidos. Ela havia colocado sua própria carreira em pausa para apoiar seu marido, Ricardo Almeida. Ricardo era um homem talhado em pura ambição, sócio sênior da Costa Vidal, o escritório de advocacia corporativa mais implacável da capital. Era bonito, diabolicamente inteligente e possuía um charme tão potente que parecia uma arma tática. Para qualquer observador externo, a vida deles era perfeita. Eram o casal invejado, o advogado brilhante e sua esposa elegante e inteligente, prestes a formar uma família. Mas Sofia, uma estudiosa do detalhe, vinha notando as sutis mudanças na composição de sua vida. As longas noites no escritório se tornaram mais longas, as viagens de negócios mais frequentes e suas explicações mais vagas. A maneira como ele olhava para seu celular, com um sorriso leve e secreto que nunca chegava aos seus olhos, era uma nova e inquietante pincelada no retrato de seu casamento. Naquela noite, era o aniversário deles. 8 anos. Ela havia passado a tarde preparando sua comida favorita, frango ao limão e alecrim com batatas dauphinoise. Ela até conseguiu um espumante sem álcool que tinha um sabor notavelmente parecido com champanhe. Ela colocou uma mão sobre a barriga inchada, sentindo um chute suave em resposta. "Só mais um pouco, pequena", sussurrou. "Papai estará em casa logo." Mas as 8 se tornaram 9, e depois 10. O frango esfriou. As batatas endureceram. As mensagens de texto esperançosas de Sofia passaram de lembretes alegres para consultas preocupadas. Todas encontraram o silêncio frio e azul de uma notificação não lida. Pouco antes das 11, o trinco da porta da frente finalmente fez clique. Ricardo entrou impecável em seu terno de R$1.000, sem um fio de cabelo fora do lugar. Ele não parecia cansado ou sobrecarregado, parecia energizado. Havia um leve rastro de um perfume floral em sua jaqueta, algo leve e caro que não era o dela. "Ricardo, eu estava tão preocupada."
Preparei o jantar, disse Sofia, sua voz mais suave do que pretendia. Ela mal olhou para a mesa meticulosamente posta. Ele afrouxou a gravata. Seus movimentos eram secos e decisivos. Sinto muito, Sofia. Eu me atrasei. Fechamos a fusão Anderson. Augusto Costa levou a equipe para comemorar. Augusto Costa. O nome era uma presença constante. O fundador monolítico do escritório, um homem sobre quem Ricardo falava com uma mistura de terror e reverência. E, ultimamente, outro nome havia começado a aparecer nas histórias de Ricardo. Beatriz Costa, a filha de Augusto. Recém-formada na Faculdade de Direito. Brilhante, linda e trabalhando no escritório durante o verão. Ricardo a descreveu como um ativo estratégico-chave. Oh, que ótima notícia, querido, disse Sofia, tentando parecer entusiasmada. Podemos reaquecer tudo, não se preocupe. Eu já comi, disse ele, caminhando em direção ao quarto. Ele parou no umbral, dando-lhe as costas. Precisamos conversar. Um arrepio, muito mais frio que o ar outonal, percorreu Sofia. Ela o seguiu até o quarto com o coração martelando contra as costelas. Ele já estava desabotoando a camisa, evitando seus olhos. Seu reflexo nas portas espelhadas do armário mostrava um homem que ela começava a não reconhecer. — O que foi, Ricardo? Está tudo bem? Perguntou ela, sua mão instintivamente indo para o estômago, um escudo para ela e sua filha. Finalmente, ele se virou para olhá-la. Sua expressão não era de raiva, tristeza ou mesmo culpa. Era de resolução clínica. O rosto de um homem que pesou os prós e os contras e acabara de finalizar uma transação difícil, mas lucrativa. Isso não está mais funcionando, Sofia, disse ele, com voz neutra. A pretensão, o esforço. Acho que é hora de sermos honestos. Sofia perdeu o fôlego. Pretensão? Sobre o que você está falando? Vamos ter um bebê, Ricardo. Estamos construindo uma vida. Ele soltou uma risada curta e sem humor. Você vai ter um bebê, Sofia. Eu estou construindo uma carreira. Por um tempo, pensei que esses dois caminhos poderiam ser paralelos. Eu me enganei. Cada palavra era um golpe preciso e calculado. Não era uma discussão espontânea. Era uma declaração preparada. Era um veredito. O quê? O que você está dizendo? Ela gaguejou, embora uma clareza horrível começasse a surgir. Ela se sentou à beira da cama, a cama que haviam escolhido juntos, e olhou para ele finalmente. O calor que ela antes guardava em seus olhos havia desaparecido, substituído por uma avaliação fria e desdenhosa. Estou dizendo que acabou, afirmou ele. Eu pedi o divórcio. Meu advogado entrará em contato com o seu. A sala começou a girar. Sofia se agarrou ao batente da porta para se apoiar. O cheiro de frango frio e traição a deixou tonta. Oh, divórcio? Ricardo, você não pode estar falando sério. Estou grávida de 7 meses da sua filha. A menina será provida, disse ele, como se estivesse discutindo uma linha orçamentária. Estabelecerei um trust generoso. Você não terá falta de nada. É a coisa mais limpa, mais lógica a se fazer. Lógico? Ela sussurrou a palavra com sabor de cinzas. Não há nada de lógico nisso. Nós nos amamos, fizemos votos, e então ele desferiu o golpe final e fatal. Estou apaixonado por outra pessoa, disse ele. Alguém que entende meu mundo, minhas ambições. Alguém que pode ser uma sócia para mim, não apenas um consolo. É Beatriz, Beatriz Costa, o ativo estratégico-chave. Tudo se encaixou com uma precisão doentia. As noites não eram sobre fusões, eram sobre ela, as viagens de negócios, os sorrisos secretos,
Não era apenas um caso, era uma aquisição. Ele estava trocando sua vida anterior por uma nova, com melhor pedigree e retornos mais promissores. Sofia sentiu o chão afundar sob seus pés. Ela viu não apenas o fim de seu casamento, mas a demolição de todo o seu mundo. Ele não estava apenas a deixando. Ele estava a apagando. E ele estava fazendo isso com a fria e eficiente brutalidade de uma aquisição hostil. Ele havia tomado sua decisão, calculado o custo, e agora estava simplesmente executando o plano. A mulher a quem ele prometera amar na saúde e na doença, a mãe de sua filha não nascida, era agora apenas dano colateral em sua implacável ascensão ao topo. O silêncio que se seguiu à confissão de Ricardo era uma entidade viva. Encheu o espaço entre eles, espesso e sufocante. Sofia podia ouvir o tamborilar de seu próprio coração, um toque de pânico e descrença. Beatriz, repetiu o nome, uma coisa estranha e venenosa em sua língua. Estou te deixando pela filha do seu chefe enquanto carrego nosso filho. É uma menina, corrigiu Ricardo automaticamente. Um lampejo de algo parecido com orgulho e irritação cruzou seu rosto. Soubemos no último ultrassom, lembra-se? Ele falou como se aquele pequeno detalhe de sua lembrança validasse sua racionalidade diante do caos emocional dela. A correção tão assombrosamente cruel, tão alheia à gravidade do momento, estilhaçou o choque de Sofia e deixou a dor pura precipitar-se. Você se lembra do gênero da nossa bebê enquanto destrói nossa família? Ela gritou, sua voz embargando. Por quanto tempo, Ricardo? Por quanto tempo isso tem acontecido? Ela se levantou e caminhou até a cômoda, pegando uma elegante mala de viagem de couro. Começou a arrumar com uma calma metódica e inquietante. Algumas camisas, um kit de higiene, um cabo de carregamento. Um ponto de dado irrelevante. O resultado é o mesmo. Irrelevante. Ele deu um passo em direção a ela, seu corpo tremendo. Eu passei os últimos 8 anos da minha vida apoiando você. Mudei-me para o outro lado do país pela sua carreira. Coloquei meu próprio trabalho, meus próprios sonhos em espera, para que você pudesse ter os seus. Estou criando uma vida humana para nós. Nada disso é irrelevante. E eu agradeço o apoio que você me deu, disse ele sem olhá-la, dobrando uma camisa com vincos perfeitos. Foi adequado para aquela fase da minha vida. Mas as coisas evoluíram. Minhas necessidades evoluíram. As oportunidades que tenho agora com Beatriz, com os Costa, são geracionais. Isso é maior do que nós. Trata-se de garantir um legado. Foi a coisa mais monstruosa que ela já tinha ouvido. Ele estava arrumando sua infidelidade, sua traição profunda, como uma estratégia de negócios com visão de futuro. Ele não era um marido infiel, era um visionário executando um plano de longo prazo. Então, ela era a esposa startup, um mero placeholder, até que algo melhor aparecesse. As palavras estavam tingidas de uma amargura que lhe queimava a garganta. Finalmente, ele fechou o zíper da mala e se virou para ela, seu rosto uma máscara de paciência forçada. Não seja tão dramática. Não é pessoal, é prático. Beatriz e eu nos conectamos em um nível que você e eu nunca conseguimos. Falamos sobre futuros de mercado, aquisições hostis, como navegar nas dinâmicas de poder do escritório. Minha vida está em uma sala de reuniões, Sofia. Sua vida está em um museu. A desconexão estava destinada a se tornar um abismo. Sua condescendência era impressionante. Ele sempre havia elogiado sua inteligência, sua perspectiva diferente do mundo. Ele a chamava de sua arma secreta,
aquela que podia encantar clientes com seu conhecimento de arte e história do Renascimento. Agora, essa mesma qualidade estava sendo usada como justificativa para seu despejo. De repente, uma onda de tontura a invadiu. Ela tropeçou para trás e se apoiou na parede, a mão voando para a barriga. A bebê continuava sendo um peso pesado e latente dentro dela. O estresse, o choque, foi um assalto físico. Por favor, Ricardo, ela suplicou, a luta escoando dela, substituída por um medo desesperado e primário. Não faça isso, não agora. Pense na bebê, pense na nossa pequena. O que direi a ela? Pela primeira vez, um lampejo de algo desconfortável cruzou seu rosto. Não era culpa, mas talvez um breve vislumbre do inconveniente confuso de tudo. Você dirá a verdade, que o pai dela está providenciando para ela da melhor maneira que sabe, garantindo seu futuro. Ela terá acesso às melhores escolas, às melhores conexões, ao melhor de tudo, através de mim e através da minha conexão com a família Costa. Isso é, em última análise, também para o benefício dela. Ele estava racionalizando o impensável, torcendo-o até que se tornasse o herói da história, o homem que fazia o sacrifício difícil pelo bem maior de uma filha não nascida que ele estava abandonando. Ele pegou a mala e caminhou até a porta, parando ao lado dela. Ele não a tocou. Apenas olhou para o volume de seu estômago por um momento. A cobertura é sua, é claro, disse ele, o símbolo de um benfeitor generoso. Farei com que o resto das minhas coisas sejam transferidas na próxima semana. Já transferi uma quantia significativa para sua conta para cobrir quaisquer despesas imediatas. Meu advogado, Roberto Quintela, entrará em contato com você com os papéis. Ele é o melhor. Ele tornará este processo o mais tranquilo e indolor possível. Indolor. A palavra pairou no ar, um monumento à sua espetacular falta de empatia. Sofia não conseguia falar. Ela apenas observou o homem em torno do qual havia construído seu mundo sair do quarto, atravessar a sala, passar pelo jantar de aniversário frio e intocado e sair pela porta da frente. O clique da fechadura foi um som de finalidade absoluta, uma ruptura. Ela ficou lá por muito tempo, ouvindo o zumbido da geladeira, o lamento distante de uma sirene na cidade. Então, um soluço trêmulo escapou dela, um som cru e dilacerado de um coração partido em dois. Ela escorregou pela parede até se enrolar no chão, envolvendo os braços em volta da barriga, seu corpo convulsionando com uma dor tão profunda que parecia que a quebraria fisicamente. Ele não apenas a deixara, ele a havia liquidado. Ele avaliou seu valor, a achou deficiente e cortou suas perdas. E enquanto ela se sentava ali sozinha, na tumba opulenta e silenciosa de seu casamento, Sofia soube que este não era apenas o fim de um capítulo. Era a queima do livro inteiro. Tudo o que restava eram cinzas e a pequena e inocente vida que agora ela tinha que proteger sozinha. Neste ponto, você acha que o plano de Ricardo foi inteligente de uma perspectiva de negócios ou estava fadado ao fracasso no momento em que traiu Sofia? Comente sua opinião agora mesmo. A primeira semana foi um borrão cinza. A cidade lá fora das janelas da cobertura poderia ter estado em chamas pelo quanto Sofia percebia. Seu mundo havia encolhido para as 4 paredes do apartamento, um espaço que parecia ao mesmo tempo cavernoso, vazio e sufocantemente cheio de memórias de Ricardo, rindo no balcão do café da manhã, lendo no sofá o fantasma de um futuro que nunca existiria. Sua amiga Clara, dona de uma galeria de arte com um temperamento ferozmente protetor,
invadiu o apartamento como uma valquíria, retirando o jantar de aniversário intacto, lidando com as primeiras ligações oleosas do advogado de Ricardo e forçando shakes ricos em nutrientes nas mãos de Sofia. Você precisa comer, Sofia. Pela bebê, insistia Clara com a voz suave mas firme. Não vamos deixar aquele sociopata corporativo vencer fazendo você definhar. Os papéis legais chegaram por courier, um envelope manila grosso e intimidante. Eram tão frios e eficientes quanto o próprio Ricardo. Um acordo financeiro generoso, cláusulas de custódia que o posicionavam como uma figura distante, mas financeiramente benevolente, e um acordo de confidencialidade que a silenciaria para que ela nunca pudesse falar mal dele ou da família Costa. Não era apenas um divórcio, era um gerenciamento de relações públicas. O dinheiro que ele havia transferido era, como prometido, substancial. Era o suficiente para viver por anos, um suborno dourado por seu silêncio e cooperação. Mas parecia dinheiro manchado de sangue. Parecia um insulto. Ele pensou que poderia comprar sua conformidade, colocar um preço em sua dignidade. Em uma tarde chuvosa, sentada no meio das caixas que os carregadores de Ricardo haviam empacotado com suas posses minimalistas e sem alma, Sofia sentiu uma profunda e assustadora sensação de desespero. Ela tinha 32 anos, estava grávida de 7 meses e completamente à deriva. Sua carreira estava inativa, sua vida pessoal era uma cratera e sua confiança estava em pedaços. Ricardo fora tão convincente em sua avaliação dela como uma relíquia pitoresca, uma peça de museu inadequada para seu mundo futurista, que ela mesma havia começado a acreditar nisso. Ela pegou o celular rolando sem rumo quando se deparou com uma foto de sua mãe. Ela havia falecido 5 anos antes, uma brilhante historiadora de arquitetura que sempre havia incentivado a paixão de Sofia. A mãe de Sofia tinha um irmão, o tio Arturo Menezes, um capitalista de risco semi-aposentado que morava na Costa do Sol, em Portugal. A locação foi adaptada para o contexto brasileiro, mas com mudança de país para o tio, mantendo a ideia de outro lugar. Sofia não falava com ele há anos, não desde o funeral. Ele era excêntrico, um pouco recluso e sempre fora impressionantemente brilhante. Ele e Ricardo se conheceram uma vez e se detestaram a nível celular. Ricardo o chamava de relíquia, do dinheiro antigo, e Arturo havia se referido a Ricardo como um terno com a alma de uma calculadora. Por um impulso que ela não entendeu completamente, Sofia discou o número dele. Ele atendeu ao segundo toque, sua voz um barítono grave que a lembrava tanto de seu avô que seu peito doeu. Sofia, que surpresa. Tá tudo bem? O sim. A simples pergunta, proferida com genuína preocupação, quebrou a barragem. A história jorrou dela. A traição. Beatriz. A bebê. O despejo corporativo frio de sua vida. Ela chorou com soluços feios e entrecortados, e Arturo ouviu pacientemente do outro lado da linha, sem interromper, simplesmente deixando a tempestade passar. Quando ela terminou, sua voz era um sussurro rouco. Houve uma longa pausa. Bem, disse Arturo por fim, sua voz agora tingida de aço. Primeiro, o essencial. Esse rapaz é o tolo de mais alto nível. Ele trocou uma obra-prima por uma falsificação. Segundo, você é uma Menezes. Nós não desmoronamos. Nós reconstruímos. Como, Arturo? Ela sussurrou. Não sei quem sou sem ele. Ele pegou tudo. Bobagem, ele zombou. Ele tirou um peso morto de cima de você. Agora me escute com atenção. Você se lembra de sua avó, Ethel? Lembra-se das histórias que ela contava sobre investir em pessoas, não apenas em empresas?
Sofia se lembrava vagamente. Sua avó havia sido uma força da natureza, uma das primeiras investidoras em tecnologia e energia verde, que acreditava em financiar ideias que construíssem um mundo melhor. Ela deixou algo para você, Sofia, continuou Arturo. Não apenas dinheiro, uma missão. Ela estabeleceu um trust fundacional, o Fundo Etelgard. Não deveria ser tocado até você completar 35 anos ou enfrentar um cataclisma vital significativo. Eu diria que um marido sociopata que foge com a herdeira da dinastia de sua empresa, sugadora de sangue, qualifica-se como um cataclisma, não acha? Sofia estava sem palavras. Um trust não é um cheque em branco, explicou Arturo. É capital semente, uma quantia substancial, sim, mas com um estatuto. Sua avó estipulou que deve ser usado para criar um negócio que defenda seus valores. Investir em tecnologia sustentável, esforços artísticos e criadores que são sistematicamente ignorados. Ela deixou um projeto, Sofia. Só precisava que você estivesse pronta para construir. Um lampejo de algo latente há muito tempo agitou-se dentro de Sofia. Um propósito. Por anos ela canalizara sua inteligência para o mundo de Ricardo, ajudando-o a entender o elemento humano, as histórias por trás dos números. E se ela pudesse fazer isso por conta própria? Você se lembra daquela proposta que você escreveu na faculdade? Insistiu Arturo. Aquela que Ricardo descartou como um exercício acadêmico agudo. Aquela de criar um modelo de investimento simbiótico entre tecnologia verde emergente e artistas contemporâneos para criar instalações públicas sustentáveis e belas. A mente de Sofia acelerou. Havia sido seu projeto de paixão. A ideia era financiar, por exemplo, uma empresa que desenvolvesse tecnologia inovadora de painéis solares e, simultaneamente, encomendar a um escultor que integrasse esses painéis em uma obra de arte impressionante para um parque urbano. Era uma fusão de seus dois mundos, uma forma de tornar a sustentabilidade não apenas prática, mas bela e essencial para a paisagem cultural. Ricardo havia rido dela. Não há dinheiro em ideias bonitas, Sofia. Ele lhe dissera. Eu tenho esse plano de negócios bem aqui nos meus arquivos, disse Arturo com uma nota de orgulho na voz. Achei que era genial na época, e acho que é genial agora. O mercado finalmente está pronto para isso. O fundo da sua avó lhe dá o capital. Eu lhe darei a orientação. Mas a visão, Sofia, essa tem que ser totalmente sua. Um novo tipo de energia começou a fluir em suas veias, deslocando o frio medo. Era a brasa de uma ideia, um sonho esquecido que lhe haviam dito que não valia nada. Ricardo a vira como uma relíquia, mas sua avó, e agora seu tio, a viam como uma visionária. Preciso abrir uma empresa, disse Sofia, sua voz mais forte agora. Já estamos nisso. Vamos chamá-la de Etelgard Inovações. Um aceno para a velha guarda. Um olhar para o futuro, respondeu Arturo. Você precisará contratar uma equipe, encontrar espaço de escritório, uma coisa de cada vez. Primeiro, você vai mandar meu advogado rasgar esse patético acordo de divórcio. Você não assinará nenhum acordo de confidencialidade. Você aceitará o que é seu por 8 anos de sociedade conjugal, nenhum centavo a mais, nenhum centavo a menos. Não aceitamos dinheiro para ficar calados. Seu silêncio não está à venda, pela primeira vez em semanas. Sofia não se sentiu como uma vítima. Sentiu que lhe entregavam um projeto. Ricardo pensou que a deixara nas ruínas de suas vidas juntos. Ele não tinha ideia de que ela estava de pé,
sobre os fundamentos de seu próprio império. Enquanto terminava a ligação com seu tio, ela colocou uma mão na barriga. Somos só você e eu, pequena. Ela sussurrou, um amor protetor feroz surgindo através dela. E temos trabalho a fazer. As cinzas começavam a brilhar. Um incêndio estava se formando. Os 5 meses seguintes foram um cadinho. Sofia se mudou da cobertura, deixando para trás os fantasmas e as vistas panorâmicas por um apartamento mais modesto, mais acolhedor, em uma área mais tranquila do Rio de Janeiro. Era dela, comprado e pago, não pela indenização de Ricardo, mas pela primeira disposição oficial do fundo Etelgard. Cada decisão, desde a cor das paredes até a escolha do berço, era dela. Sob a orientação remota, mas meticulosa de Arturo, Sofia se transformou. A esposa de coração partido foi despojada como uma pele, substituída pela fundadora, Isis Aguiar, e o foco da Etelgard Inovações. Seus dias eram um turbilhão de atividade que não deixava espaço para a dor. Ela passava horas em videoconferências com advogados de patentes, startups de tecnologia e coletivos de arte de vanguarda. Devorava análises de mercado e relatórios de sustentabilidade. O vocabulário de sua vida passou da história da arte para financiamento série A, propriedade intelectual e fabricação neutra em carbono. Ela descobriu que as habilidades que havia aperfeiçoado como historiadora, a pesquisa profunda, a identificação de padrões, a visão da narrativa oculta dentro de um objeto, eram diretamente aplicáveis ao mundo do capital de risco. Ela conseguia ver a história por trás da proposta de um fundador, o contexto histórico de uma nova tecnologia, o potencial impacto cultural de um esforço artístico. Ricardo estava errado. Seu mundo não era um fardo, era seu superpoder. Na sua 37ª semana de gravidez, ela fechou o primeiro grande acordo da Etelgard. Foi com uma brilhante jovem recém-formada do ITA, a doutora Adelina Petrova, que havia desenvolvido um material biodegradável sensível à luz que poderia funcionar como condutor solar. Era revolucionário. Enquanto outras empresas recusavam devido ao alto custo inicial de produção, Sofia via a visão. Ela combinou o investimento com um encargo para um renomado artista ambiental, Ricardo Sol, para usar o material em uma enorme floresta escultural autoiluminada para o principal jardim botânico da cidade. Foi uma síntese perfeita da missão da Etelgard. O comunicado de imprensa, que mal ecoou no mundo corporativo mainstream, foi um evento sísmico nos círculos de nicho de tecnologia, verde e arte contemporânea. 2 semanas depois, Sofia deu à luz uma menina saudável e linda. Ela a chamou de Lia Etel Aguiar. Segurou sua filha nos braços na tranquilidade do quarto de hospital, olhando para o rosto minúsculo e perfeito, e sentiu um amor tão feroz e absoluto que reorganizou sua alma. Este era o seu legado. Não aquele que Ricardo tentara comprar, mas aquele que ela construiria. A maternidade e seu novo papel como CEO se fundiram em uma dança caótica, exaustiva, mas estimulante. Havia chamadas do conselho às 3 da manhã, atendidas enquanto embalava uma Lia que chorava. Havia reuniões com investidores onde ela precisava se desculpar discretamente para ordenhar. Ela contratou uma equipe pequena e ferozmente leal que foi atraída por sua visão e não se incomodava com a presença de um sling de bebê no canto da sala de reuniões. Eles trabalhavam em um pequeno espaço de escritório alugado, movidos a café e à crença compartilhada de que estavam construindo algo que importava. Enquanto isso, a vida de Ricardo,
a partir dos fragmentos que ela via nas colunas sociais e jornais de negócios, ascendia a alturas estratosféricas. Ricardo Almeida e Beatriz Costa eram o novo casal de poder da cidade. As fotos os mostravam em eventos exclusivos, em viagens de esqui nos Alpes, navegando na Costa Azul. Eles eram a imagem do sucesso brilhante e intocável. Um artigo anunciava a iminente ascensão de Ricardo a sócio júnior na Costa em Vidal. Uma promoção incomumente rápida, claramente impulsionada por seu relacionamento com Beatriz. Sofia aprendeu a olhar essas fotos sem se abalar. A dor havia sido cauterizada, substituída por um foco frio e desapaixonado. Eram apenas pontos de dados, agora irrelevantes para sua nova trajetória. Ricardo tomara sua decisão. Ele escolhera o caminho polido e fácil. Ela fora forçada a entrar na natureza selvagem e descobriu que preferia abrir seu próprio caminho, o da Etelgard Inovações. A Etelgard Inovações cresceu silenciosa, mas rapidamente. A instalação da floresta solar foi um triunfo elogiado em revistas de arquitetura e meio ambiente. Gerou não apenas energia limpa para os jardins, mas imensa boa vontade pública e atenção da mídia. Esse sucesso atraiu outros inovadores. Logo, Sofia estava recebendo propostas de empresas que desenvolviam tudo, desde têxteis cultivados em laboratório até sistemas de conservação de água impulsionados por IA. Ela se tornou conhecida por sua espantosa capacidade de detectar potencial onde outros viam risco. Ela não estava apenas investindo dinheiro, estava construindo um ecossistema de criadores. Se esta história de como Sofia transformou a traição em seu próprio império está te motivando, dê um like e não perca a segunda parte. E se você ainda não o fez, inscreva-se agora. 6 meses após o nascimento de Lia, Sofia recebeu um e-mail que parou seu coração por um instante. Era um convite formal, endereçado à senhora Isis Aguiar, CEO da Etelgard Inovações. Era para o baile anual de caridade da Fundação Solar. Era o ápice brilhante do mundo que Ricardo desejara conquistar tão desesperadamente. O convite era padrão, enviado à crescente lista de novos líderes empresariais da cidade. Eles não tinham ideia de quem ela era. Para eles, ela era apenas um nome em uma lista. Clara viu o convite em sua mesa. Você não vai? Um sorriso lento e deliberado se desenhou no rosto de Sofia. Ela olhou do convite para uma foto de Lia em sua mesa e, em seguida, para o projeto emoldurado da floresta solar que pendia em sua parede. Ah, eu vou, disse Sofia com a voz calma e firme, mas não como uma convidada. Ela pegou o celular e ligou para seu tio Arturo. Arturo, disse ela, um novo e ousado plano se formando em sua mente. Vamos falar sobre filantropia. Acho que é hora de a Etelgard fazer uma estreia pública mais significativa. Quero saber tudo sobre como nos tornar o patrocinador principal de um baile de caridade de alto perfil. Do outro lado da linha, Arturo Menezes soltou uma risada baixa e apreciativa. A fênix havia terminado de ressurgir das cinzas. Estava pronta para voar. O baile anual de caridade da Fundação Costa era menos uma festa e mais uma coroação. Era onde o dinheiro antigo e o novo poder da cidade convergiam em uma exibição deslumbrante de riqueza e influência. Para Ricardo Almeida, o baile deste ano seria o auge de suas realizações. Ele não era mais apenas um associado, era o herdeiro aparente, o homem que havia capturado o coração da princesa Costa e estava prestes a ser oficialmente bem-vindo à família real. Sua promoção a sócio júnior seria anunciada informalmente no evento pelo próprio Augusto Costa. Em seu amplo apartamento, uma obra-prima estéril de vidro e cromo
que Beatriz havia decorado, o ar estava carregado de expectativa. Você tem certeza de que a pulseira Cartier é suficiente? Perguntou Beatriz, ajustando a tira de diamantes de seu vestido haute couture. Ela olhava para seu reflexo, mas sua pergunta era direcionada a Ricardo, que estava ajeitando sua gravata borboleta. Talvez eu devesse colocar as esmeraldas. A pulseira é perfeita, elegante, discreta, disse Ricardo suavemente. Esta noite é sobre minha promoção e, por extensão, sobre nosso futuro. Precisamos projetar confiança tranquila, não ostentação excessiva. Beatriz fez um leve bico. Papai disse que o baile quase não acontece este ano. O principal patrocinador corporativo do ano passado, um banco, se retirou no último minuto, deixando um buraco de R$500 mil no orçamento. Ricardo terminou sua gravata e se virou para ela, com um sorriso de suficiência. E seu pai, sendo o gênio que é, transformou isso em uma oportunidade. Ele me disse que encontrou um novo patrocinador, algum anjo investidor misterioso, que entrou com uma doação maciça que cobriu em muito a lacuna. Papai está mantendo sua identidade em segredo até seu discurso esta noite. Ele adora drama. E quem você acha que é? Perguntou Beatriz, seu interesse despertado. Um bilionário de tecnologia? Realeza estrangeira? Quem quer que seja, comprou a melhor oportunidade de networking da cidade, disse Ricardo, dispensando o assunto. Seu foco era singular. Ele caminhou até Beatriz e colocou as mãos em sua cintura. Esta noite, quando seu pai me chamar ao palco, todos verão o futuro do escritório. Verão nós. Ele pensou por um breve momento em Sofia. O divórcio fora mais limpo do que ele poderia ter esperado. Ela contestou o acordo de confidencialidade, o que foi uma postura irritante de princípio. Mas seu advogado fora surpreendentemente razoável com o acordo financeiro. Ela apenas pegara o que era legalmente seu como sua parte dos bens conjugais e recusara a soma maior pelo silêncio que ele oferecera. Ele ouvira por terceiros que ela se mudara para um apartamento menor e tivera uma menina. Ele a imaginou em um apartamento lotado, cercada por fraldas e contas não pagas, uma fotografia tranquila e desbotada de uma vida passada. Ele sentiu uma breve e satisfatória pontada do que confundiu com pena. Ele fizera a coisa certa, providenciando para ela. Agora, sua realidade monótona estava a um mundo de distância das alturas brilhantes a que ele estava prestes a ascender. Você pensa nela alguma vez? Perguntou Beatriz de repente, sua voz aguda. A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Quem? Sua ex-mulher. Sofia. Os olhos de Beatriz se estreitaram ligeiramente. O que você faria se a visse esta noite? Ricardo soltou uma risada genuína e desdenhosa. Aqui, no Baile Costa? Beatriz, seja séria. O nome dela não está naquela lista. O mundo dela são livros de arte e encontros para brunch. Nosso mundo é este. Ele gesticulou para o salão opulento. Ela estava certa, é claro. Sofia não pertencia ali. Era uma alma gentil, uma acadêmica quieta. Ela estaria completamente perdida naquele tanque de tubarões de poder e ambição. O pensamento solidificou sua convicção. Ele não apenas tomara uma decisão prática, ele tomara uma decisão misericordiosa para ambos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Sofia Menezes fazia seus próprios preparativos. Não havia stylist nem busca frenética por joias. Ela estava em seu tranquilo quarto, o monitor de bebê em sua mesa de cabeceira, emitindo um som de respiração suave e rítmica. Seu vestido era de seda azul meia-noite profunda, feito sob medida por um jovem designer promissor
que a Etelgard havia financiado recentemente. Era primorosamente ajustado, austero em sua elegância, com mangas compridas e decote alto. Era a armadura de uma CEO, não o traje de uma socialite. Sua única joia era um par de brincos de diamantes simples e modernos, um presente para si mesma após fechar o acordo com Petrova. Seu cabelo estava preso em um coque elegante e severo. Sua maquiagem era mínima, mas impecável. Clara estava com ela subindo o zíper do vestido. "Parece que você está prestes a executar uma aquisição hostil", disse ela com os olhos arregalados de admiração. "De certa forma", respondeu Sofia com voz uniforme. "Eu estou." Ela olhou para seu reflexo. A mulher que a encarava não era a mesma que havia desabado no chão de uma cobertura 11 meses antes. A suavidade de seus olhos ainda estava lá, mas agora estava sobreposta por uma força formidável e resiliente. A dor havia sido forjada em resolução. Ela não era mais apenas Sofia Menezes, a esposa abandonada. Era Sofia Menezes, a fundadora da Etelgard Inovações, uma empresa construída sobre os mesmos princípios que seu ex-marido havia desprezado. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de texto de Arturo. "Eles não saberão o que os atingiu. Boa sorte. E lembre-se, a melhor vingança não é uma vida bem vivida, é um império bem construído." Uma limusine organizada pela fundação a esperava lá embaixo. Antes de sair, ela se aproximou sorrateiramente do berçário. Lia estava profundamente adormecida em seu berço, um minúsculo e perfeito volume. Sofia beijou suavemente sua testa, inalando o doce cheiro de leite de sua filha. "Isso é por você", ela sussurrou. "Para que você nunca tenha que depender de um homem que a vê como uma linha em uma folha de balanço." Ao sair de seu apartamento e entrar no carro que a esperava, ela não sentiu medo nem ansiedade, apenas uma clareza de propósito profunda e fria como gelo. Ricardo e Beatriz estavam indo para aquele baile esperando uma coroação. Eles estavam prestes a entrar em um acerto de contas. O palco estava montado, os jogadores estavam em posição e a convidada de honra estava prestes a fazer sua entrada. O salão de baile principal do Copacabana Palace Hotel era uma sinfonia de excessos. Os lustres de cristal, cada um do tamanho de um carro pequeno, gotejavam luz sobre um mar de smokings e vestidos de grife. O ar zumbia com um murmúrio discreto de 1000 conversas sobre dinheiro, poder e política. Ricardo e Beatriz fizeram sua entrada e imediatamente foram envolvidos pela elite da cidade. Ele era um mestre neste ambiente, movendo-se entre a multidão com facilidade praticada. Uma palavra charmosa para um juiz aqui, um aceno diferente para um CEO ali. Beatriz estava radiante ao seu braço, um acessório perfeito, rindo nos momentos certos e reforçando seu status como o casal do momento. Ricardo sentiu uma onda de triunfo. Este era o seu mundo agora. Ele o havia conquistado. Ele pertencia. Ele viu Augusto Costa na área perto do palco, um leão de cabelos prateados em seu habitat natural. Augusto captou o olhar de Ricardo e deu-lhe um breve aceno de aprovação. Era o sinal. A unção era iminente. Após 1 hora de socialização, as luzes diminuíram. Os acordes suaves de um quarteto de cordas desapareceram e um silêncio caiu sobre o salão. Augusto Costa caminhou até o pódio, aproveitando os aplausos. Obrigado, obrigado, ele começou, sua voz ressoando pelo salão de baile. Bem-vindos, amigos, colegas, ao nosso baile anual. Este ano celebramos um esforço de arrecadação de fundos, recorde para a alfabetização infantil. Uma causa muito querida pelo meu coração.
E o sucesso deste ano deve-se, em grande parte, a um ato de generosidade extraordinário e singular. Ricardo ficou um pouco mais ereto, com um sorriso presunçoso fixo em seu rosto. Beatriz apertou sua mão. Como alguns de vocês sabem, continuou Augusto, enfrentamos um importante déficit de financiamento este ano. Quando as coisas pareciam sombrias, surgiu uma nova mecenas, uma visionária que não apenas cobriu o déficit, mas o superou, garantindo que nossos programas possam se expandir por anos. Esta mecenas desejou permanecer anônima no início, mas insistiu que a cidade conhecesse o nome de sua nova grande filantropa. Uma onda de sussurros intrigados percorreu a multidão. Ricardo vasculhou os rostos nas mesas da frente, procurando um magnata da tecnologia reconhecível ou um industrialista envelhecido. Esta pessoa representa uma nova onda de liderança em nossa cidade, anunciou Augusto, sua voz cheia de admiração genuína. Uma líder que acredita em um futuro que não é apenas lucrativo, mas sustentável, não apenas inovador, mas belo. Ricardo sentiu um lampejo de aborrecimento. Augusto estava exagerando um pouco. Ele só queria chegar à parte em que anunciava sua sociedade. É minha distinta honra, ressoou Augusto, apresentar a vocês a patrocinadora do baile da Fundação Costa deste ano, a fundadora e CEO de uma nova empresa verdadeiramente revolucionária, a Etelgard Inovações, a senhora Sofia Menezes. O nome atingiu Ricardo com a força física de um soco no estômago. Sofia Menezes. Não podia ser, era um erro. Uma Sofia Menezes diferente. O nome ressoou no salão de baile silencioso e por um momento nada aconteceu. A mente de Ricardo acelerou, tentando processar os dados impossíveis. Ele se virou para Beatriz, cujo rosto perfeitamente maquiado era uma máscara de confusão. Acabou de dizer. E então, por uma entrada lateral perto do palco, ela estava lá. Todo o salão se virou para vê-la caminhar em direção ao pódio. Era ela, mas não era a Sofia que ele deixara. Esta mulher era uma estranha. Vestida em um austero e elegante azul meia-noite, ela se movia com uma plenitude inabalável que atraiu a atenção de cada pessoa no salão. Ela não era uma historiadora de arte. Era uma rainha inspecionando seu domínio. Os sussurros na multidão passaram de um murmúrio para um zumbido chocado, à medida que as pessoas que conheciam sua história juntavam as peças. O sangue de Ricardo gelou. Ele sentiu centenas de pares de olhos se voltarem para ele. Suas expressões variavam de pena a curiosidade mórbida. Seu mundo cuidadosamente construído estava se fraturando em tempo real. A mão de Beatriz afrouxou na dele, suas unhas cravando-se em sua palma. Seu rosto ficou pálido. A cor escoou de suas bochechas, enquanto ela olhava horrorizada para a mulher no palco. Sofia chegou ao pódio e apertou a mão de Augusto Costa. Ele estava radiante, completamente alheio ao drama pessoal que se desenrolava no salão de baile. Ele só via uma nova e poderosa aliada. Sofia se aproximou do microfone. Seus olhos percorreram o salão, calmos e deliberados. Por uma fração de segundo, seu olhar encontrou o de Ricardo. Não havia ódio em seus olhos, nem raiva. Não havia nada. Era o olhar frio e indiferente que se daria a um móvel. Naquele momento, ele soube que havia sido total e completamente apagado de sua vida. Foi um golpe muito mais devastador do que qualquer discussão em voz alta. Sua voz, quando falou, era clara e firme, amplificada por todo o salão silencioso. "Obrigado, Sr. Costa", ela começou. "É uma honra para a Etelgard Inovações apoiar a Fundação Costa.
Minha falecida avó, Ethel, acreditava que o investimento mais valioso que se pode fazer é no futuro. Ela acreditava que a verdadeira inovação não apenas cria lucro, mas também propósito. É com esse espírito que temos orgulho de fazer parceria com vocês esta noite. Ela manteve o discurso curto, poderoso e impecavelmente profissional. Falou sobre a missão de sua empresa de financiar um mundo melhor e mais sustentável. Ela não mencionou sua vida pessoal, sua história, sua traição. Ela não precisou. Sua própria presença naquele palco era uma declaração mais condenatória do que qualquer acusação. Ela não era a mãe solteira em apuros que ele imaginara. Ela era uma força, uma player de poder. E ela acabara de se tornar a principal benfeitora do evento mais importante de seu sogro, comprando efetivamente sua entrada no mesmo mundo ao qual ele a havia abandonado para entrar. Ele não apenas a avaliara mal, ele havia fundamentalmente mal interpretado a natureza do poder em si. Ele pensou que era algo que se tomava, que se obtinha pelo casamento. Ela havia provado que era algo que se construía. Quando terminou o seu discurso, o salão de baile explodiu em aplausos estrondosos. Era por sua generosidade, seu aplombe, sua história de triunfo inacreditável e sem precedentes. Enquanto Sofia se afastava do pódio, Augusto Costa se inclinou e disse algo a ela, rindo. Ele colocou uma mão paternal em seu ombro, guiando-a para o assento de honra em sua própria mesa. Ricardo estava congelado, uma estátua em um smoking sob medida. O alicerce de sua ambição, todo o seu futuro, acabara de ser abalado pelo fantasma que ele pensou ter enterrado. Beatriz tremia ao seu lado, seu rosto uma tempestade de humilhação e raiva. — O que é isso, Ricardo? Sibilou ela, sua voz perigosamente baixa. — Que diabos está acontecendo? Ele não tinha resposta, só podia ver como a mulher que ele descartara estava sendo celebrada, e o mundo que ele havia apagado com sua alma começava a desmoronar ao seu redor. Os aplausos para Sofia finalmente diminuíram, mas as ondas de choque de sua aparição continuaram. O ar, antes cheio de conversa educada, agora zumbia com especulações frenéticas e silenciosas. Todos os olhos se voltavam entre a mesa principal, onde Sofia agora estava sentada ao lado de um radiante Augusto Costa, e o canto onde Ricardo e Beatriz permaneciam congelados em uma pintura de humilhação pública. Ricardo sentiu um suor frio na testa. Seu momento de triunfo, o anúncio informal de sua sociedade, havia sido completa e totalmente ofuscado. Ele não era mais o homem do momento. Era uma nota de rodapé na história, muito mais interessante do que o retorno espetacular de Sofia Menezes. — Temos que ir? Sibilou Beatriz, seu aperto em seu braço como um torno. — Não podemos, replicou Ricardo com os dentes cerrados. Ir embora parecerá ainda pior. Temos que fingir que isso não é nada. Mas era algo. Era tudo. Ele podia sentir a mudança na atmosfera da sala. Os olhares respeitosos que ele recebera antes foram substituídos por olhares de pena, desprezo e fascínio mórbido. Ele construíra sua reputação sobre ser um estrategista brilhante, um homem que podia ver todos os ângulos. Agora ele parecia o maior tolo do mundo, o homem que trocara um diamante por um pedaço de vidro só para ver o diamante ser montado em uma coroa. O golpe final, e mais insuportável, veio quando Augusto Costa voltou ao pódio para seus comentários finais. Ele agradeceu a todos os doadores novamente, fez um tributo brilhante a Sofia e a Etelgard Inovações e, então, com um gesto breve e quase desdenhoso, disse: — E também
Parabenizemos o mais novo sócio júnior de nossa firma, Ricardo Almeida. Os aplausos foram escassos, obrigatórios, um doloroso respingo em um salão que havia rugido por sua ex-mulher minutos antes. O momento que deveria ter sido sua coroação foi uma sequência incômoda. Augusto não o chamou ao palco, não apertou sua mão. A mensagem era clara. A promoção de Ricardo era agora uma peça menor da administração da firma, completamente ofuscada pela verdadeira notícia da noite. Depois que as formalidades terminaram, a multidão começou a se mover novamente. Uma fila das pessoas mais influentes da cidade, banqueiros, CEOs de tecnologia, políticos, se formou não para Augusto Costa, mas para Sofia. Todos estavam ansiosos para conhecer a mulher brilhante e misteriosa por trás da Etelgard Inovações. Ricardo sabia que tinha que enfrentá-la. Ignorá-la seria uma admissão de derrota. Ele e Beatriz começaram a caminhar rigidamente em direção à mesa principal. Uma procissão sombria em direção à sua carrasca. Sofia os viu vir. Ela se desculpou por uma conversa com um senador e se virou para encará-los. Sua expressão perfeitamente neutra. Ricardo, Beatriz, disse ela, sua voz fresca e uniforme. Era a primeira vez que ela pronunciava o nome dele em quase um ano. Sofia, começou Ricardo, sua própria voz soando oca e forçada. Parabéns, isso é uma grande surpresa. Tenho certeza de que é, respondeu ela sem rastro de malícia. Era uma simples declaração de fatos. Como você fez isso? Ele gaguejou, gesticulando vagamente. Acontece que algumas pessoas encontram valor em exercícios acadêmicos bonitos, disse ela, devolvendo-lhe suas próprias palavras desdenhosas como pedras polidas. Encontrei investidores que acreditam que um mundo melhor é um bom modelo de negócios. Beatriz, que estava em silêncio e fervendo de raiva, finalmente falou. Você fez isso para nos humilhar? Isso foi tudo um truque patético e vingativo. O olhar de Sofia se voltou para Beatriz e pela primeira vez um lampejo de emoção apareceu em seus olhos. Não raiva, mas uma espécie de pena clínica. Você acha que isso foi sobre você? Perguntou ela, com uma risada suave e incrédula na voz. Beatriz, minha vida é sobre construir um legado para minha filha e um futuro para minha empresa. Você e Ricardo são, na melhor das hipóteses, uma nota de rodapé na minha história de origem. Isso não foi vingança, foi apenas negócios. A reformulação de toda a dramática traição dele como um detalhe histórico menor em sua própria épica foi mais devastador do que qualquer insulto. Ela havia tomado seu poder, sua narrativa, e o tornara insignificante. Ricardo sentiu a última parte de sua compostura se desintegrar. Ele tinha que saber. O dinheiro, o acordo, tudo fez parte disso. Eu peguei o que legalmente era meu pelas minhas contribuições ao nosso casamento, Ricardo. Nada mais, disse ela. Meu sucesso é meu. Eu o construí. Você vê? Você pensou que você era meu mundo inteiro? Então você assumiu que ao ir embora, você o destruiria. Você nunca percebeu que você era apenas um capítulo. Eu sou a autora do livro. Com um último aceno educado, ela lhes deu as costas e retomou sua conversa com o senador, deixando-os ali parados como fantasmas em um banquete. A viagem de volta para casa foi um assunto silencioso e tóxico. O feitiço estava quebrado. Beatriz não olhava mais para Ricardo como um prêmio brilhante que ela havia ganhado, mas como um peso morto, um homem com um passado que acabara de explodir espetacularmente na cara deles. Sua conexão com Sofia, que ele a assegurara ser um membro amputado, era agora uma ferida aberta e fresca.
Seu relacionamento, construído sobre o terreno instável da ambição e da oportunidade, começou a mostrar suas rachaduras. Ricardo olhou pelas janelas para as luzes da cidade, mas não as viu. Ele viu a fria indiferença nos olhos de Sofia. Ele a deixara por um assento à mesa, apenas para descobrir que ela havia comprado o maldito restaurante inteiro. Ele não apenas perdera uma esposa, perdera a chance de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Ele fizera um cálculo e sua matemática fora catastroficamente errada, alterando sua vida para sempre. Após a história de Sofia, é um poderoso lembrete de que nosso valor nunca é determinado por quem nos abandona, mas pelo que escolhemos construir em sua ausência. Ricardo pensou que estava fechando um capítulo, mas simplesmente libertou a autora para escrever uma história muito melhor. Ela transformou sua dor mais profunda em seu maior poder, provando que a vida mais bem-sucedida é aquela construída sobre uma base de resiliência própria, visão própria e autoestima inabalável. Ela não apenas se vingou, ela superou, em seus próprios termos e à sua maneira, uma última pergunta para o público. O que você faria se fosse Ricardo no dia seguinte? Você tentaria se reconectar com Sofia para uma parceria de negócios ou se concentraria em apaziguar Augusto e Beatriz? Deixe sua opinião nos comentários. Se a história do triunfo de Sofia te inspirou, por favor, dê um like neste vídeo e compartilhe com alguém que precise ouvir que seu capítulo atual não é toda a sua história. Não se esqueça de se inscrever e tocar no sino de notificações para mais histórias da vida real, de justiça e empoderamento.